Bom dia, pessoal. Então, vamos continuar com a nossa discussão de informação quântica, né? E hoje eu quero falar para vocês sobre o teorema de não clonagem. Okay? A aula de hoje vai ser sobre No Clone Theory. Mas antes eu queria começar com alguns pensamentos interessantes e pouco comuns. Food for thought, né? Para a gente pensar. Então, a primeira coisa é a seguinte. Vamos olhar um spoiler, né, do que vai vir adiante, que é a monogamia de emaranhamento. O que é monogamia de emaranhamento? Basicamente, a ideia da monogamia de emaranhamento é a seguinte. Se eu tenho um sistema CD e eu tenho entropia de von Neumann de CD, eu tenho entropia de von Neumann de um outro sistema, par de sistemas BC, isso tem que ser maior ou igual do que a entropia de von Neumann de A mais a entropia de von Neumann de D. Okay? De B, perdão. Então a ideia é a seguinte, eu tenho um sistema B, C, D. Okay? O que isso aqui está dizendo? Se eu tenho emaranhamento entre B e C, digamos emaranhamento maximal, B e C formam um estado puro, a entropia de BC é zero. Isso significa dizer que a entropia de CD tem que ser maior do que, no mínimo, a entropia de BD. Ou seja, se B e C estão maximalmente emaranhados, então C e D não podem estar maximalmente emaranhados. Então, ou eu tenho esse conjunto amarelo aqui maximalmente emaranhado, ou eu tenho o conjunto azul maximalmente emaranhado. Okay? Isso é o que quer dizer monogamia de emaranhamento. Tá certo? Em outras palavras, eu não consigo maximizar o emaranhamento de C com D e com B simultaneamente. Okay? Não existe isso. Isso é uma propriedade muito interessante, né, que eu quero explorar em diversos diagramas que eu vou desenhar agora. Então, o primeiro diagrama diz respeito a signaling e clonagem. Então, a gente já sabe daquele diagrama de teletransporte, né? Eu tenho aqui um par emaranhado. Aqui eu tenho um qubit psi. Eu faço uma medida conjunta no meu qubit e num dos elementos do meu par emaranhado. Se eu for capaz de transmitir informações para o passado, eu consigo reproduzir esse qubit psi aqui. Então, eu fiz clonagem. Essa é uma das ideias. Mas o que a gente pode falar é que, da mesma maneira que signaling está relacionado à clonagem, signaling também está relacionado à monogamia. Ou melhor, à ausência de monogamia. Então, eu tenho dois pares emaranhados agora. E eu vou fazer um protocolo de entanglement swapping, como a gente já viu antes, né? Então, faço uma medida conjunta aqui. Agora, se eu for capaz de mandar sinais para o passado, isso vai me permitir que A fique emaranhado com B e C fique emaranhado com D, porque essa é a fonte.
Por outro lado, eu também vou ter A emaranhado com D, o que não é possível, certo? Por monogamia de emaranhamento, por esse cara daqui. Então, signaling também viola a monogamia de emaranhamento. Okay? Eu também posso fazer um diagrama que diz que clonagem também está relacionado com monogamia. Ou melhor, com ausência de monogamia. Imagina a seguinte situação. Eu tenho um par emaranhado AB e aqui eu tenho uma coisa impossível de ser feita, que a gente vai ver hoje, que é uma máquina de copiar estados quânticos. Tá? Então, essa aqui é Quantum Xerox Machine, uma máquina de copiar estados quânticos. De forma que qualquer estado quântico desconhecido que entrar aqui, eu saio com dois deles. Okay. Bom, se A estava emaranhado com B, agora eu tenho B e C depois da máquina de clonagem, A vai estar emaranhado com B e com C simultaneamente, o que de novo viola a monogamia de emaranhamento. Então, clonagem também viola non-signaling. E, finalmente, se eu tenho não monogamia de emaranhamento, vou fazer um outro diagrama aqui. Eu posso fazer clone. Imagina que eu tenho aqui um par emaranhado, mas aqui eu tenho esse par emaranhado, maximalmente emaranhado esse com esse e maximalmente emaranhado esse com esse, violando monogamia de emaranhamento. Agora eu faço um protocolo de teletransporte quântico, envio a informação. E se antes eu tinha um estado psi aqui, agora eu tenho duas cópias do estado psi desconhecido ali. Então, o que isso tudo está dizendo para a gente? Claro que nenhum desses diagramas deve ser levado muito a sério. Mas o que eu estou querendo dizer é que existem conexões entre esses conceitos. Então, a ideia de monogamia está relacionado com a ideia de não clonagem, que por sua vez está relacionado com no signal. Dos dois lados. E eu tenho também unitariedade, que está relacionado com tudo isso. Também relacionado com monogamia. Ok? Então tem uma teia de conceitos aí relacionados à informação quântica, né, que atendem por essa ideia de que a mecânica quântica é uma ilha. No espaço de teorias. Ou melhor, um castelo de cartas, né? Que se eu remover qualquer uma dessas cartas aqui, a estrutura toda cai. Eu não posso remover uma só e manter a estrutura fixa, né? Isso foi descoberto aos poucos ao longo do tempo, né? Pessoas como Steven Weinberg, o mesmo Weinberg do modelo padrão, ou Joseph Polchinski, Nicolas Gizan e George Vetlich na PUC, estudaram versões não lineares de mecânica quântica.
tem a ideia de linearidade, está conectada com isso tudo aqui também. Por aí vai. Tem essa teia, você pode adicionar linearidade também. E eles viram que quando você faz extensões não lineares da mecânica quântica, você facilmente é levado a ter signaling, por exemplo. Então, você viu a unitariedade, você tem signaling, você pode clonar. Você também pode distinguir estados quânticos não ortogonais, que é uma coisa impossível de se fazer em mecânica quântica, como a gente viu, né? Em uma das listas de exercícios, eu coloquei um trecho do Nielsen Schwang que mostra isso. Então, existe essa teia de estrutura, né, que garante, de uma maneira um pouco misteriosa, a chamada peaceful coexistence também. Entre mecânica quântica e relatividade. Então, as duas coisas coexistem pacificamente. A informação quântica, a teoria quântica, apesar de que você pode fazer informação quântica do ponto de vista de teoria de computação e nunca falar de mecânica de relatividade ou de espaço-tempo, as leis que você vai estabelecer são completamente de acordo ou não contraditórias com os princípios da relatividade. Né? Você não pode fazer signaling, você não pode mandar sinais mais rápidos que a luz e tudo mais, que são coisas que dizem respeito ao espaço-tempo. Então, algumas pessoas dizem que tem alguma coisa aí. Né? Isso é uma pista importante para entender a natureza num ponto de vista fundamental. Então, eu queria começar hoje com essa teia de conexões, ok? Desenhar uma teia aqui, onde você tem monogamia, non-signaling, clonagem, unitariedade, linearidade, okay? E aqui sabe mais lá o que. Né? Então tem essas conexões todas nessa teia, né? E é uma coisa para vocês terem no fundo da cabeça, é importante. Apesar de que nada disso é rigoroso, né? São só ideias. Então vamos olhar para o teorema de no clone. Teorema muito simples. É um paper na Nature, em 1982, por dois caras, Wouters e Zurek. O Wouters é muito famoso em informação quântica, né? Ele é um dos proponentes da medida de emaranhamento concurrence. E o Zurek, também famoso, ele é um dos caras que é um dos pais da teoria da descoerência, que explicam a emergência do mundo clássico devido à presença de graus de liberdade desconhecidos. Laser. Laser. O gato tá arranhando no sofá ali, perdão. E a história por trás desse teorema, assim, ele é um teorema extremamente simples. Na década de 70, um cara chamado Nick Herbert, que era um hippie da física, escreveu um paper essencialmente dizendo que você conseguia mandar sinais mais rápidos que a luz. O nome do paper é até FAST, acho que foi publicado, se não me engano, no Foundations of Physics, que é um jornal de fundamentos de física. Né? Um jornal que tem muita coisa boa, aliás. Coisas interessantes, ideias interessantes, assim, em comum. E ele mostrou que com o par emaranhado, você, em princípio, conseguiria mandar um sinal mais rápido que a luz e violar a relatividade. E o editor e o referido desse paper não encontraram nenhum erro. Mas eles sabiam que tinha que estar errado. Porque eles tinham um gut feeling de que tinha que estar errado. E aí o que aconteceu é que eles resolveram publicar o paper, mesmo sabendo que aquilo ali tinha que estar errado. E anos depois isso gerou esse teorema de no signaling.
E o bottom line é que o Nick Herbert estava usando cloning, né? Ele estava usando clonagem de estados quânticos no paper dele. Então aí que estava a falha no argumento, né? Ele usava que era possível você clonar estados quânticos, o que não é, né? Como a gente vai mostrar agora. Então, o Uther e Zurich, que eram alunos do John Wheeler, escreveram um paper, né, sobre non-signaling. E esse paper foi recusado à primeira vista, né, um título super complicado. You cannot copy an unidentified state in quantum mechanics, in Hilbert space, sei lá o quê. E depois da recusa, o Wheeler falou, não, vocês vão chamar de a single quantum cannot be cloned. E vão mandar isso para Nature. E mandaram para Nature, que foi aceito. Então, essa conta que eu vou mostrar para vocês aqui foi digna de uma Nature em 1982. Então, a ideia é encontrar um operador unitário que pegue um estado desconhecido, φ. Eu tenho 2 ancilas, 0, 0. Isso daqui vai ser levado em psi, ou seja, eu vou copiar o meu estado desconhecido psi. E o meu ancila, que faz parte da máquina de clonagem, vai para um estado, digamos, E. Por que eu preciso de 2 estados aqui ancilares? Bom, um é para receber a cópia e o outro é a máquina de clonagem que vai mudar de estado. Então é a coisa mais geral que eu posso pensar. Isso é a coisa mais geral. Mas eu não quero fazer isso só para um estado quântico. Eu quero fazer isso para qualquer estado quântico desconhecido. Então eu tenho que ter também que φ00 vai ser levado em φ, onde potencialmente a máquina termina num estado diferente se eu clonar um estado quântico diferente de psi. Agora, se eu tomar o produto interno do lado esquerdo, eu vou ter que psi φ é igual a psi φ psi φ é F. Tá? Agora suponha que psi φ é diferente de 0. Então eles são não ortogonais. Se eles forem ortogonais, eu tenho 0 igual a 0, não tem problema nenhum. Eu consigo clonar estados quânticos ortogonais. Não, um protocolo muito simples é que eu consigo distinguir eles. E aí eu consigo obter informação sobre qual observável eles são alto valor. E aí eu só gero cópias desses caras por um procedimento experimental qualquer. Mas o bicho está em clonar estados quânticos que não são ortogonais. Claro que eu também não quero que psi e φ sejam iguais a 1, senão eu não estou clonando psi e φ diferente. Estou clonando só o psi, né? Então eu preciso que eles sejam diferentes, porém não ortogonais. Bom, isso daqui implica que 1 vai ser igual a psi φ é F. Agora, normalização implica que isso aqui é um número menor ou igual a 1. Agora, se eu tenho 2 números menores iguais a 1, que multiplicados dão 1, a única forma de ser satisfeita é que esses números sejam 1. Em particular, que psi φ seja igual a 1, em módulo, pelo menos. Certo? Então, eu acabei de chegar à conclusão que se eu quiser um operador unitário que seja capaz de clonar estados quânticos desconhecidos e que seja capaz de clonar 2 estados quânticos desconhecidos, esse operador unitário não existe. O único unitário que eu vou conseguir é um que vai clonar um dado psion único. Então, nenhuma máquina unitária consegue clonar psi e φ se psi e φ forem não ortogonais e distintos. Então, esse é o teorema de no clone. É um resultado extremamente simples. Você vê que em 3 linhas eu provei o teorema, né? E ele fala uma coisa profunda sobre a natureza.
Eu tenho que dizer para vocês que existem extensões do No Cloning Theorem para Trace Preserving Complete Positive Maps, ou para canais quânticos. Então, não importa se é unitário, né? Qualquer operação quântica, qualquer canal quântico, eu não posso clonar. Eu não posso usar um canal quântico para clonar. Então, esse é o teorema de não clonagem. Okay? Vamos olhar um pouco melhor sobre as implicações disso. Okay? Tem um paper do Gizan que diz o seguinte: bom, eu não posso clonar de maneira perfeita, mas será que eu posso clonar de maneira imperfeita? E ele mostra que se eu começar com um qubit no estado 1 mais m escalar sigma sobre 2, eu posso obter um Rho output, que é 1 mais eta vezes m sigma sobre 2, ou seja, eu vou clonar, mas eu tenho um certo fator eta que encolhe o meu vetor na esfera de Bloch, né? Então eu não consigo clonar perfeitamente. Então um cara aqui na superfície vai virar um cara dentro da esfera. A fidelidade, que está definido nesse caso como o traço entre Rho-in e Rho-out, ela é menor ou igual a 5/6. E ele mostra isso usando no cloning. Depois eu vou colocar no Today's Papers esse paper. É muito legal, é simples, é um paper simples também. Ou seja, a fidelidade melhor que você pode ter é 5/6. Depois o Gizan mostrou que se eu tiver n qubits e clonar ele para m qubits, a fidelidade está limitada por n vezes m mais n mais m divididos por n vezes m mais 2m. E, em particular, se eu clonar de 1 para m, isso daqui é, na melhor das hipóteses, 2m mais 1 divididos por 3m, que para m grande é aproximadamente 2/3. Se m for muito grande. Okay. Então, f de 1 para m, onde m é muito grande, é aproximadamente 2/3. Mas imagina que eu estou fazendo uma máquina de clonagem. Está aqui meu tubo clonagem. Onde eu entro aqui com quanta de energia. E eu saio aqui com clones desse cara. Okay? Bom, desses clones aqui, eu tenho G clones bons, mais um ruído. Okay? Então, N total vai ser um certo número de bons clones e aqui um ruído de maus clones. Okay? Só que eu posso expressar a fidelidade de uma maneira experimental como sendo
a razão entre bons clones divididos por número total de clones. Isso aqui tem que ser quando o G é grande, né? Esse é o chamado ganho também, de 1 para M é o ganho, né? Isso aqui vai ser aproximadamente 2/3. Agora eu posso usar essa relação para estabelecer quanto que vale o ruído. Se eu passar isso para cá, subtrair, eu vou chegar à conclusão que o ruído é aproximadamente da ordem de G sobre 2. Então, para cada clone bom, para cada quanta que foi clonado de maneira fiel, eu tenho meio quanta que é ruim. Esse é um resultado fundamental que vocês já encontraram antes, só que vocês não perceberam. Existe um limite fundamental num amplificador, né? E esse limite fundamental é dado pelo princípio da incerteza. Então a ideia aqui é a seguinte: imagina que eu tenho que essa máquina de clonagem ela é uma fibra dopada com íons de hérbio e esse cara daqui é um fóton, digamos, na polarização H. O que vai acontecer é que aqui eu vou ter um monte de fótons também na polarização H, né? E aqui dentro eu tenho um monte de átomozinhos de hérbio. E cada um desse átomo de hérbio é um sistema de níveis. Posso aproximar ele como um sistema de 3 níveis, mas não é o caso. E se eu tenho o meu átomo no estado excitado, ele pode sofrer emissão estimulada ou ele pode sofrer emissão espontânea, certo? E a emissão espontânea, ela vem de uma espécie de emissão estimulada por flutuações do vácuo quântico. Então, H cortado ômega sobre 2. E a polarização desse cara vai ser aleatória, vai ser ruído. Às vezes esse ruído vai contribuir positivamente, às vezes ele vai contribuir negativamente. Mas na média ele é ruído. Okay? Então, para cada quanta bom eu tenho meio quanta que é ruído, é exatamente o que acontece numa fibra dopada com hérbio, onde eu quero amplificar um sinal de luz, eu quero clonar um estado quântico, transformar ele em muitos, né? Quando o ganho é grande, quando o número de átomos de hérbio é grande, o que vai acontecer é que, basicamente, a emissão espontânea vai me dar, em média, meio quanta de ruído para cada quanta bom que eu tiver, né? Então, isso conecta flutuações do vácuo com clonagem, informação quântica. Tá? Existe um resultado do Carlton Caves que diz uma coisa fundamental sobre amplificadores lineares bosônicos. Você pode encontrar sobre esse resultado na página 27 do review de Quantum Noise, que está no archive. E o número dele é 08104
729. Ele diz o seguinte: suponha que eu quero amplificar um dado sinal e eu tenho um input bosônico A e eu vou sair com output B. O Caves mostrou que o ruído no output B dividido pelo ganho do amplificador é maior ou igual que o ruído no sinal original mais um meio. Ou seja, para cada bom quanta que eu adiciono, eu tenho um meio de ruído. É exatamente a mesma coisa. E isso vem do princípio da incerteza, vem das relações de computação dos observáveis A Dagger, B e B Dagger. Né? E isso casa exatamente com o no cloning. Então tá aí mais um exemplo de peaceful coexistence. Essa ideia de no cloning, essa ideia de ruído, essa ideia de limite, está hardwired na teoria quântica através do princípio da incerteza. Então, tudo isso está meio solto, assim. Eu sei que eu não estou falando nada de maneira muito rigorosa, mas a literatura está por aí, vocês podem acompanhar. E o importante é entender o no-clone. E isso está relacionado com a teoria de amplificadores quânticos. Né? Para que serve esse teorema de no-clone? Né? Obviamente, além de ser uma coisa fundamental na natureza, ele também deu origem ao protocolo de criptografia mais famoso, o primeiro deles, que é o protocolo BB84. Então é Bennett-Brassard e foi feito em 1984. E a ideia desse protocolo é que você tem duas pessoas, Alice e Bob, e eles querem criptografar um texto através do uso desse protocolo One-Time Pad, que você gera uma sequência de números aleatórios e você soma módulo 2, essa sequência de números aleatórios, à sua mensagem binária. Ok? Então, como é que é a ideia? A ideia é fazer um esquema de distribuição pública dessa chave criptográfica. Então, a gente quer fazer isso publicamente, sem precisar mandar a chave fisicamente escondida, né, num carro forte, por exemplo. Então, a ideia do protocolo é o seguinte: eu tenho a Alice e Bob, que eu vou denotar aqui como essas caixas A e B. E a Alice vai fazer uma das seguintes escolhas. Ela pode escolher mandar um qubit na base 1 ou um qubit na base 2. A base 1 consiste na base computacional e a base 2 consiste na base mais menos. Pode ser fóton polarizado H ou V no caso da base 1 e fóton polarizado mais circular e menos circular na base 2. Esses dois caras aqui vão codificar bit 0 e esses dois caras aqui vão codificar bit 1. Okay? Então, o protocolo consiste no seguinte: a Alice manda qubit para o Bob e ela escolhe aleatoriamente se ela vai mandar esse na base 1 ou na base 2. O Bob ele vai medir aleatoriamente na base 1 e na base 2. Ele não sabe qual base medir, então ele escolhe aleatório. E aí eles vão fazer uma lista. Então, por exemplo, o primeiro qubit que a Alice mandou está na base 1 e ela selecionou 0. O Bob também mediu na base 1 e ele encontrou 0. O segundo ela mandou na base 2 e ela selecionou bit 0, mas o Bob mediu na base 1 e encontrou bit 1. E por aí vai. O terceiro passo do protocolo é que a Alice vai anunciar publicamente todas as escolhas de base que ela fez. Então, ela anuncia isso publicamente.
E aí o Bob vai olhar e comparar, e toda vez que eles fizeram uma escolha de bases igual, eles salvam esses dados. O Bob vai salvar. Aqui, por exemplo, então, é descartado. Okay? E aí o que vai sobrar no meio são bases iguais que eles mediram e obtiveram o mesmo resultado se ninguém aqui no meio, se nenhum eavesdropper fez nada. Se um eavesdropper fez alguma coisa no meio, ele também mediu numa base aleatória e com uma probabilidade 50% ele escolheu a base certa, mas com uma probabilidade de outro 50% ele escolheu a base errada. Se ele escolheu a base errada, por exemplo, se o eavesdropper mediu na base 2, ele pode colapsar o estado para mais ou menos, que depois o Bob pode eventualmente colapsar para estado 1, o que discorda com a Alice. Então, o quarto passo é que eles escolhem uma subseção desses dados para anunciar, para sacrificar, né? E eles veem se esses dados estão intactos ou não. Se, quando eles escolhem a mesma base, essa base concorda ou não. Se não tiver igual, além de um certo threshold, isso é evidência de que alguém no meio do caminho atrapalhou a comunicação, tentou clonar, tentou medir, tentou ter informação, certo? E aí eles têm que jogar fora essa chave e começar de novo. Então, é uma maneira, né, que usa o fato de que estados quânticos desconhecidos são desconhecidos e você não pode distinguir estados não ortogonais, né? E usa o no cloning também, porque a eavesdropper não pode clonar um estado e mandar ele intacto para o Bob e depois eles manterem a mesma chave sem perceber que ela alterou, né? E usa o fato também de que estados quânticos são coisas sensíveis que você pode alterar quando você observa, né? E com isso, se depois que eles sacrificarem esses bits para verificação, né, se nada aconteceu, eles sabem que eles têm uma chave quântica publicamente distribuída que é segura, que ninguém mais tem, né, porque eles teriam como identificar se alguém mexeu nisso. Então, essa é a ideia por trás do primeiro protocolo de criptografia quântica que foi proposto, né? É uma coisa mais simples do que criptografia device independent, que a gente já viu com estados emaranhados, e já foi executado no laboratório inúmeras vezes, né? É um protocolo que, inclusive, é comercial. Então, a empresa IP Quantique, na Suíça, comercializa sistemas quânticos que bancos suíços, por exemplo, são os principais clientes, mas tem uma rede quântica em Genebra também, que engloba o CERN, a Universidade de Genebra, e alguns outros nodos pela cidade, onde você consegue, usando distribuição de estados quânticos, estabelecer uma chave pública segura, né? E tem teoremas que garantem tudo isso, com teoria de Shannon quântica, informação quântica e tudo mais, e realmente isso é seguro, tem bounds e tudo mais, quanto você precisa sacrificar da chave total para garantir que ela é segura e por aí vai, né? Eu não vou entrar em detalhes disso, mas a leitura é extensa. Eu vou incluir alguns papers no Today's Papers. Então, esse foi o protocolo de criptografia quântica e o teorema de no cloning. Eu espero que vocês apreciem e que isso gere discussões interessantes entre a gente na hora do chá. Obrigado, pessoal. Fiquem em casa, fiquem com saúde e até a próxima.